Bom dia, quase boa tarde. Estamos começando uma live aqui com dois professores, o professor Jonas Araújo e a professora Lidiana Canto. São do comando de greve esse comando é um comando unificado, né? CEMED, SEDUC. Apesar de a CEMED não estar em greve, os professores da rede municipal continuam trabalhando. Quem está em greve são professores da rede estadual. Eu queria começar essa entrevista perguntando para o Jonas como é que a categoria recebe essa informação que o Amazonas Atual acabou de publicar em primeira mão, de que o desembargador Elci Simões dobrou o valor da multa aos sindicatos, né, à ASPRON e ao SINTEAN, por continuarem a greve, porque havia uma decisão de que a greve é ilegal, o SINTEAN teimou, né, com a justiça, desobedeceu a decisão judicial, manteve a greve, e antes a multa era de 20 mil diariamente 20 mil de multa, até o limite de 400 mil, e agora o desembargador aumentou para 40 mil diária, até o limite de 800 mil. Como é que vocês avaliam essa decisão? Bom dia, Valmir, e bom dia a todos os seguidores do Amazonas Atual. Essa é uma decisão que, na minha opinião, ela não é justiça, ela é política, né? O governo do estado está tentando, de toda maneira, frear a mobilização dos professores, né, do estado do Amazonas. E frente à agenda que o comando de greve fez do SINTEAN essa semana, de ir até a sede do governo, né, de forçar uma negociação que o governo não estava disposto a fazer, né, e de pressionar os parlamentares ontem em relação a construir uma equipe de negociação que de fato possa dar uma saída exequível, uma saída justa e de respeito à categoria dos professores, o governo, de outra forma, aciona a justiça para ampliar a multa. Só que acontece o seguinte, hoje a categoria está num clima de desobediência civil. E o que é esse clima de desobediência civil? É que nenhuma conquista que a classe trabalhadora teve nesse país foi por meio da ação legal, né? Quando eu falo da ação legal, eu falo assim, a partir de uma audiência pública se estabeleceu que vai ter um Plano Nacional de Educação. Não, foi necessária mobilização intensa da categoria para a gente conseguir essas políticas públicas de Estado. E hoje o reajuste salarial dos professores é possível, né? A gente está solicitando 15%, mas é 15% que a gente está aberto à negociação. Agora, a fala do governador Wilson Lima, toda vez que ele vai aos meios de comunicação, é de que nós não sabemos com quem conversar. E nós já fomos à sede do governo, já fomos à Assembleia Legislativa, e hoje a gente é surpreendido com essa multa dobrada de 40 mil reais, e que nós não vamos respeitar. Inclusive, hoje vai ter reunião do Comando Geral de Greve, e em breve nós vamos fazer uma coletiva do Comando apresentando para o governo a necessidade de abrir o diálogo. Não vai ser por meio do assédio moral ou da ameaça que o governo do estado vai conseguir silenciar os professores. Lidiana, o SINTEAN já tomou conhecimento dessa decisão? Bom, como a nota saiu agora há pouco, eu acredito que sim, que já deve estar ciente. Inclusive, como o Jonas acabou de falar, vai ter uma reunião do comando de greve unificado, e eu acredito que vai ser colocado aí os nossos próximos passos com relação a essa nova decisão do governo. Mas eu quero ressaltar aqui, com relação a essa liminar, né, essa multa, que o Elci Simões, né, coloca como a educação como serviço essencial, né? Por isso a questão da multa e da liminar. Mas eu quero ressaltar aqui que a educação não está, né, dentro da lei, não está colocada como serviço essencial, porque ela é um serviço que pode ser reposto, né? Então, nessa liminar deixa bem claro isso. Então, a gente já questiona esse ponto da liminar. E interessante também é que o senhor Elci Simões gosta muito de trabalhar nos domingos e nos feriados, principalmente quando se trata de criminalizar os professores. Agora, vocês não acham perigoso a desobediência civil que você fala, Jonas?
Sim, ela é um perigo, mas construir uma política pública, defender direitos básicos, se tornou um perigo nesse país, né? Nós vivemos sob a ordem de um governo que entende que filosofia e sociologia são matérias que não devem ser trabalhadas no ensino médio sobre o risco de ideologizar a educação. E aí eles acabam desconstruindo o papel básico da educação, que é a formação do senso crítico, né? Que é esse papel de fazer o debate sobre o que é democrático e o que não é. E a nossa desobediência civil em relação a liminar, ela se deve ao seguinte fato: se educação para esse Estado é serviço essencial, por que não negociar com os professores? Por que o governo se nega a negociar com o comando unificado do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, que é o Sinteam? Eu não consigo compreender como é que uma lei pode se tornar injusta e, ao mesmo tempo, ter credibilidade da sociedade. Então, o que nós estamos fazendo agora é uma aula literal ao Estado do Amazonas sobre como se deve interpretar a legislação em relação à reivindicação da categoria. Eu acho que 40 mil de multa, e Lidiana, eu acho que oficialmente o Sinteam não foi notificado. A gente está sabendo por meio do Amazonas Atual, que deu notícia em primeira mão. Isso. E nós vamos discutir sobre se já recebeu, se já não recebeu ao longo do dia hoje. E em breve nós vamos nos posicionar enquanto comando geral oficialmente. Agora, a decisão anterior, o Sinteam foi notificado. Sim. Foi. E aí, o que houve? Recorreu da decisão ou não? O Sinteam recorreu da decisão, sim. Mas já houve decisão do recurso? Pelo visto, a decisão foi aumentar a multa, né? Pelo visto, dessa notícia. E tem outro detalhe, o sindicato não recebeu oficialmente. Aí o que acontece? Eles fizeram a notificação eletrônica, né? Quando a entidade não recebe, né, presencialmente, aí vem a notificação eletrônica. E a gente deixou rolar a notificação eletrônica por uma opção nossa mesmo, porque a gente não reconhece uma decisão como essa decisão do juiz, como uma decisão coerente, correta, né? Diria até que é uma decisão que beira a arbitrariedade, com certeza. Estamos entendendo isso. Agora, o governador Wilson Lima disse recentemente, na terça-feira, quando ele esteve em Manicoré, e aí ontem ele repetiu mais ou menos a mesma coisa, de que a categoria dos professores está com defasagem, acumulou perdas ao longo de vários anos e que não era possível de uma vez só repor todas essas perdas, né? E aí a gente lembra que teve um escalonamento no governo do Amazonino, a categoria estava desde 2015, né, sem receber reajuste. Houve esse escalonamento e ele disse que pagou agora no mês de janeiro, no início do ano, em janeiro pagou 9,pouco%, está oferecendo 3,93% agora de reajuste, que é o reajuste que cobriria a inflação do período ali, né? E qual é o contra-argumento do sindicato em relação a essa questão de que as perdas foram acumuladas e não dá para pagar tudo de uma vez, ou de repor essas perdas de uma vez só, como querem os professores? Então, aparentemente, né, parece que os professores estão, pelo discurso do governo, irredutíveis a uma negociação de como chegar a essa valorização. Mas vamos analisar o processo histórico dessas perdas salariais, né, dessa perda da valorização profissional da educação. Nós aprovamos um plano estadual de educação que identificou na meta 17 que até o ano que vem o salário dos profissionais de educação de nível superior tinham que se igualar ao de outras categorias de nível superior. E nós estamos longe ainda de chegar perto dessa meta, e é uma meta estabelecida em lei estadual, que é o Plano Estadual de Educação. Aí o Estado descumpre uma lei e nós precisamos cobrar do Estado que se chegue próximo ao cumprimento da lei. E nós estamos maleáveis à negociação. E existem várias propostas nossas que nós queremos colocar sobre a mesa, mas para isso acontecer é necessário haver o respeito, né? Então, nesse sentido, a sociedade pode ficar tranquila que os professores estão dispostos a repor as aulas desse período de greve. Nós temos uma proposta de calendário
de reposição de aulas. Mas para isso o governo vai ter que estar disposto a retirar esse processo contra o sindicato e também contra a categoria, porque ele reforça lá o desconto nas faltas, nesse último processo que vocês noticiaram agora há pouco. Porque o que nós queremos discutir aqui é que a valorização salarial dos professores tem que ocorrer. Mas não podemos deixar isso como uma ação secundária. E a nossa pauta de reivindicação não beira somente a valorização salarial, mas também a estrutura das escolas da rede estadual, né, que estão precarizadas. E aí é um debate que a gente precisa fazer, e a SEDUC tem que estar aberta na figura do secretário, e o governador tem que estar aberto na figura de chefe de Estado, que é como se está priorizando financeiramente a educação. Agora, na parte dos professores, ou é 15% ou não é nada? A gente está aberto ao diálogo. Isso. E aí como é que isso pode acontecer, Lidiane? Bem, nós, claro que nós estamos pedindo, o valor inicial que a gente pede é 15%, né? Mas a gente sabe que pode haver uma negociação, a gente está aberto à negociação. Quando o governo fala que nós estamos intransigentes com relação ao diálogo, ele está falando uma inverdade, porque nós estamos sim abertos ao diálogo, nós estamos sim querendo entrar em acordos, né? Sentar para conversar, ir para a mesa de negociação e abrir esse diálogo para que a gente tenha aí um processo de negociação viável para a categoria, né, diante de tudo que tem acontecido nesse processo do nosso movimento grevista. Então, queremos sim negociar, né? A nossa fala é essa, tá? A gente coloca 15% porque nós fizemos todo um processo de somas, né, durante esse período em que, mesmo com o escalonamento do governo passado, a gente sabe que houve perdas, sim, né, isso está em números. E essa questão que ele coloca, que ele já deu os 9,38% em janeiro, mas nós questionamos porque esses 9,38% foi justamente desse reajuste do governo passado. Então isso precisa ser colocado, que esse valor que foi dado não é referente à database de 2019, é referente à database que foi escalonada pelo governo anterior. Então essa fala dele é uma inverdade, tá? Não foi ele que deu, foi o que nós conquistamos com a nossa greve passada. E aí nós estamos sim abertos à negociação, nós estamos esperando, né, esse retorno do governo, justamente porque nós já temos aqui, nós estamos conversando com a nossa base, nós estamos fazendo, hoje está tendo atividades nas zonais, né, nas nossas zonas está tendo atividade para discutir com a base essa questão desses valores e a negociação diante do governo. Só que ele precisa abrir esse espaço para diálogo, porque ele não está abrindo, tá? Ele está impondo o que a gente precisa fazer, mas não está abrindo diálogo com a categoria. Pois é, porque me parece que o governo está tentando mostrar para a sociedade que a gente tirou 15% como um mágico tira o coelho da cartola, né? Isso não é real, gente. Isso não é real. Nós temos um estudo encomendado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinteam, em que um economista fez a avaliação orçamentária do Estado e as perdas inflacionárias acumuladas ao longo de março do ano passado até o março desse ano. E a gente chegou a um número de 9%. Nós temos a inflação desse ano, que deu 3,90 e alguma coisa no período da database. Somado isso, nós chegamos próximo aos 15%. Né? E o que ocorre? Esses 15% que a gente está colocando, a gente está dizendo o seguinte, ó, é uma dívida. O Estado tem essa dívida. Se eu compro no cartão de crédito e não pago os juros de uma dívida atrasada, meu nome vai para o SPC Serasa. Quando o governo faz isso, não acontece nada. E a gente está deixando claro o seguinte, o mesmo instrumento que serve para o trabalhador tem que servir para o patrão. Então, se tem uma dívida acumulada, a gente pode negociar a dívida, mas a dívida existe. Só para a gente entender o seguinte, o plano de cargos e salários da SEDUC prevê um reajuste anual que pelo menos cubra a inflação, é isso? Na verdade, não. O plano de cargos, carreiras e salários prevê 2 tipos de progressões para o serviço público na educação, que é a progressão por tempo de serviço, ou seja, quanto mais tempo o cara passa no serviço público, ele ganha um reajuste por estar continuando no serviço público, e por titularidade. Fez uma especialização, recebe. Fez o mestrado, recebe. Fez o doutorado, recebe. Qual é o problema nessas duas? O problema nessas duas é que precisa da canetada do governo, e o governo não tem assinado para
poder realizar a progressão. E aí eles colocam a desculpa que nós estamos em crise, não sei o quê, é crise. Mas aí vem as operações da Polícia Federal e apresentam que várias partes desse recurso têm sido destinados para finalidades que são duvidosas, né? E as investigações acontecem. Então a gente vem questionar o seguinte: se não tem a transparência desse recurso, é claro e evidente que a classe trabalhadora vai se organizar e vai questionar. Não, eu tô questionando isso por conta da perda que vocês estão... Perdão, aí você falou de onde que vem essa inflacionária, né? É a lei da database. Todo o serviço público foi aprovado na Assembleia Legislativa que teria uma database, que é um período em que o governo do Estado vai negociar com as categorias o ganho real e as perdas inflacionárias. Então, essa lei está estabelecida e serve para todo o serviço público, não é só para a educação. Mas não está indexado. O reajuste não está dito na lei que o reajuste precisa ser a perda inflacionária mais alguma coisa. Não. Ou só a perda inflacionária. E é por isso que a gente dá o nome disso de campanha salarial. Sim. Né? Por que é campanha salarial? Porque a categoria tem que convencer o governo, convencer os deputados e a própria sociedade no geral de que é necessário fazer a valorização salarial. E aí tem esses dois etapas que você falou. Pode ser só a reposição da inflação, que é o que a prefeitura tem feito ao longo desses 3 últimos anos, que não deu ganho real, só tem pagado a inflação. E o ganho real, que é quando a categoria consegue um reajuste maior. Falando nisso, você tocou na prefeitura, vamos falar sobre a prefeitura. Nós até publicamos hoje de manhã também uma matéria sobre um estudo que vocês encomendaram, o Sintean também encomendou um estudo para a CEMED, e que o que eu recebi aqui não foi o estudo, foi um texto em que falava dos percentuais de aumento de arrecadação na Prefeitura de Manaus, 27%, 27,7% ao longo dos últimos anos, né, de 2014 a 2018. E com base nisso vocês estão propondo os 15% também para a CEMED. O que eu não vi nesse estudo, qual é a relação entre o aumento de arrecadação e o percentual de reajuste que vocês estão pedindo. Eu queria entender um pouco. Então, um debate que tem acontecido muito forte na campanha salarial desse ano, tanto da SEDUC quanto da CEMED, é lei de responsabilidade fiscal. Né? Você não pode dar reajuste que possa ferir a lei de responsabilidade fiscal. E o que é essa lei de responsabilidade fiscal? Ela diz que o poder municipal, o poder estadual, não pode pagar acima de um limite prudencial, né? Que pode comprometer as receitas do município ou do estado. Então, o DIEESE fez uma análise da arrecadação da prefeitura de 2013 para cá. E no estudo do DIEESE, eles apontam que nesses 3 últimos anos, a prefeitura não tem atingido nem o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Tem ficado um saldo na relação da rúbrica de gastos que eles poderiam ter com despesa pessoal. A gente entende que é a ideia de enxugar a máquina, né? De poder poupar o dinheiro, etc. Tal. Só que acontece o seguinte: quando a gente vai analisar o salário do professor da rede municipal, nós estamos tendo uma perca do poder de compra do trabalhador em educação. E não é só do professor, do técnico administrativo também. Né? E essa perca ela é bem concreta quando a gente para analisar que a maioria dos professores de 1º ao 5º ano não tem HTP, que é a hora do trabalho pedagógico, é o horário que o professor tem para poder estudar, para poder avaliar, para poder corrigir provas, para poder corrigir trabalhos e etc. Tal. E seria com esse dinheiro, né, que está sobrando que se poderia contratar novos profissionais para executar HTP. Mas tem um outro detalhe também. A nossa perda inflacionária, a nossa perda salarial, ela é brutal na rede municipal, porque se você para analisar o valor do salário base da SEDUC com o valor do salário base da CEMED, há uma diferença gigantesca. E se a gente para analisar o salário base dos professores da CEMED e da SEDUC com o dos servidores da educação básica em nível federal, é gigantesca esse diferencial. E aí o que ocorre? Nós questionamos o seguinte: se a database é baseada na lei de responsabilidade fiscal e se tem margem para pagar um reajuste maior, por que a prefeitura não quer pagar?
né? Aí a gente está em rodadas de negociação. Diferente do Estado, que não quis sentar com os professores da SEDUC para discutir se paga ou se não paga, quanto é que paga, como é que pode fazer essa valorização salarial de uma forma que atenda aos interesses da categoria, na prefeitura a gente tem feito essas rodadas de conversa. Na última rodada de conversa, que aconteceu na quinta-feira, nós comunicamos que a categoria não concordou com o reajuste de 5%. Mas a categoria também aprovou que não é estado de greve ainda. Vamos para a rodada de negociação e vamos ver quanto é que a prefeitura pode oferecer a mais. E é por isso que hoje vai acontecer a Assembleia da Zona Oeste e Centro-Oeste na Praça do Dom Pedro. Então você que é professor, professora, técnico administrativo que está assistindo aí essa entrevista, participe da Assembleia, que a gente vai apresentar tanto os dados da prefeitura quanto os dados do sindicato para a gente poder estabelecer um elemento comum. Agora, é claro que estamos em campanha salarial. Se não tiver gente questionando o valor, é claro que a gente não vai conquistar muita coisa. É necessária a participação massiva da categoria. Então, essa questão da... a categoria no município ainda não está falando em greve. Ainda não. Mas pode haver greve. Pode haver greve, porque na negociação que a gente está fazendo é o seguinte: a negociação ela não é definitiva. A gente está lá para encontrar um número que seja lógico, execuível, racional, tanto para o poder público quanto para a categoria. Se na mesa de negociação a gente não conseguir chegar a esse consenso, nós vamos submeter à Assembleia dos Professores. Inclusive, a Assembleia Geral está marcada já para a semana que vem, né? E aí, a categoria rechaçando e a prefeitura fechando as negociações, a gente caminha para a greve. Porque a greve ela só acontece quando as portas estão fechadas, né? Então, é o último recurso da categoria. Nós temos interesse em fazer greve? Nós não temos interesse em fazer greve. Por quê? A greve dá trabalho, entendeu? A greve você vai para a rua, entendeu? Você vai fazer manifestação, etc. Tal. Só que acontece o seguinte: se a categoria não estiver convencida sobre os números que a prefeitura vai apresentar, a categoria vai utilizar esse instrumento sim, porque é um instrumento democrático, é um instrumento trabalhista, né? Então faz parte do ritual. E os professores da SEDUC estão mostrando bem como é que uma greve às vezes pode convencer um governante que queria dar 4% de reajuste a dar 27%. Né? Então é a força e o poder da categoria de mobilização. Eu só não entendi, você falou há pouco sobre a diferença salarial. O professor do município ganha menos do que o do estado, que ganha menos do que o federal? É isso, no salário base. Porque acontece o seguinte: você que é trabalhador e trabalhadora, quando pega o seu contra-cheque, você vai ver o salário base. O salário base é um valor X, né? Agora, o que você ganha, às vezes, é um pouco maior porque você ganha auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio professor, principalmente, né, na rede municipal. Tem um valor que é destinado chamavam antigamente de auxílio GIS, né, que é o valor que é pago para o professor que está em sala de aula e tal. Mas quando você se aposenta, ou você, infelizmente, pega uma doença muito séria e tem que pegar uma licença médica, todos esses valores saem do teu salário. Tu fica só com o salário base, né? Então, hoje, para se aposentar, inclusive, né, caso a reforma da Previdência não passe, é mais vantajoso se aposentar pelo Estado do que pela Prefeitura. No ano passado, a Prefeitura, aquela sobra do Fundeb, o prefeito concedeu reajuste salarial. Segundo ele até disse isso numa entrevista na semana passada para o Amazonas Atual, que ele tinha feito isso porque achou que dar um abono seria menos importante do que conceder um reajuste. Mesmo que esse reajuste ainda ficou baixo o salário do professor municipal? Sim, porque acontece o seguinte: o Fundeb não é a única receita destinada para pagar salário para os professores. É importante a gente falar que tem o Fundeb e tem o Tesouro Municipal, né? Então, o que ocorre é o seguinte: a Prefeitura e o Governo do Estado têm usado quase que única e exclusivamente os valores do Fundeb para pagar salário. E olha qual é a preocupação maior de nós que estamos na linha de frente da campanha salarial, dos servidores da CEMED, é que ano que vem acaba o Fundeb. Acabando o Fundeb, da onde é que a Prefeitura e o Governo do Estado vão pagar o salário dos professores? Se a gente não amarra esse ano e ano que vem como vai ficar essa receita, nós podemos ter uma desvalorização brutal no salário dos professores, né?
Mas o Fundeb já está, no Congresso Nacional, já estão discutindo para ser renovado, né? Na verdade, a verdade é que o Fundeb, muita gente acha que é um dinheiro que vem do governo federal e não é. Ele tem uma cesta. recurso, ele tem um recurso do município, tem um recurso do estado, tem um recurso da União, né? Que forma aí o Fundeb foi um fundo criado pela União para receber todos esses recursos e depois distribuir, né? Então é isso. Tu queres falar? Eu quero. Pode falar. Bom, pode ficar à vontade. porque, como o Jonas colocou, né, a questão da desobediência civil, né, essa nossa campanha salarial tornou-se uma desobediência civil justamente por conta dessa questão da criminalização do nosso movimento grevista por parte do governo. Mas eu quero aqui deixar uma fala que eu acho extremamente importante, relacionada ao papel da mulher nesse movimento grevista. As mulheres, né, desse movimento têm tido uma força primordial, fundamental nesse processo, porque, por exemplo, esses 3,93 que o governo quer empurrar a goela abaixo da categoria, para uma mãe de família, né, isso é insuficiente. Tem mães solteiras nesse movimento, então que percebe-se que não é o suficiente para o sustento da sua família e do seu lar. Então, e apesar de tudo isso, é por isso mesmo que há esse acampamento da luta a partir das mulheres. As mulheres estão não só nos grandes atos, mas em todo o processo dessa campanha salarial tem tido uma força brutal. Então eu preciso aqui destacar o papel das mulheres nesse movimento grevista, porque está sendo importantíssimo, está sendo fundamental nesse momento. Então é preciso que se ressalte isso, principalmente as mães de família que estão ali com toda a força, né, colocando a sua força de vontade, a sua luta nesse momento. Então eu quero aqui deixar essa fala registrada. Eu disse semana passada o vice-governador propôs, Jonas, desculpa. Jonas, semana passada o vice-governador propôs que a categoria aceitasse mandar os 3,93 para a Assembleia Legislativa aprovar e criaria uma comissão junto com a Cefaz, uma comissão na Cefaz de técnicos, com a participação de representantes dos professores, um do sindicato Sintean e outro da Aspão Sindical, né? Não foi aceita essa proposta? Não, eu digo, nem de formação da comissão, e claro que a de mandar para a Assembleia os 3,93 não foi aceita. Então tudo é um ritual, né? Tem um rito sindical. O governo manda uma proposta e a gente vota ela na íntegra. Então uma coisa estava conectada à outra, que a gente chama de venda casada, né? Então como a gente não aceita os 3,90 algum por cento que eles estão propondo, a categoria em Assembleia rejeitou. E agora a gente vai para uma terceira rodada de negociação, né? É possível chegar a um consenso em relação a essa equipe para pensar a revisão do plano de cargos, carreiras e salários, né? Isso é possível. Agora, como operacionalizar o reajuste salarial, a gente faz em database. São leis distintas. O plano de cargos, carreiras e salários é uma lei, a lei da database é outra. E aí eles estão querendo colocar tudo no mesmo pacote como se fosse a coisa mais simples de resolver. Então, isso é que não há consenso com a categoria. Agora, o governo tem que estar aberto para entender o posicionamento de que nós estamos brigando para que o Estado democrático desse país ele seja estabelecido. Existe uma lei de database, existe uma lei de plano de cargos, carreiras e salários. Então, as duas coisas podem ser debatidas na mesma mesa, só que cada um com seu fórum específico. Então, a proposta foi rejeitada por conta disso. Agora, se o governo estiver disposto já a sentar com essa base para conversar uma saída mais lógica para esse percentual de reajuste, já tem várias experiências no passado que podem apresentar uma saída racional para isso. Por exemplo, a Polícia Civil, quando fez o acordo com o governo do Estado de escalonamento do seu salário, pensou em 3 anos. Com um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. Mas isso exige que não seja só uma palavra do governador ou um zum de bastidores do governo do Estado. É necessário sentar com a categoria, sentar governo e Assembleia Legislativa, estabelecer um pacto entre os poderes, ser sancionado, ser votado
aprovado e sancionado, né? Então há um outro debate aqui que é necessário ser feito. Os deputados estaduais precisam se posicionar em relação à greve dos professores. Precisam se envolver com o governo do estado. Afinal de contas, o poder legislativo tem o papel de fiscalizar o poder executivo, né? E nesse momento de database, todas as databases precisam ser votadas na Assembleia Legislativa. Então a gente precisa levar um pouco o debate político sobre esse reajuste. Nós tivemos terça-feira na Assembleia Legislativa e vários parlamentares se posicionaram dizendo que é possível pagar um reajuste maior aos professores. Outros disseram que não, né? Então há um debate que precisa ser feito e que precisa ser afunilado. Então agora a grande questão é, o governo está disposto a abrir um debate mais democrático sobre essa database, né? Porque nós estamos dispostos. Com uma medida como essa, né, que saiu no Amazonas Atual agora pela manhã, de aumentar a multa, já demonstra que está tentando ganhar num cabo de força. E eu acredito que no cabo de força ninguém ganha. Eu acho que o espírito democrático exige das lideranças do movimento sindical uma abertura ao diálogo, e essa abertura existe. Essa abertura existe. Só que o governo não pode impor como vai funcionar o movimento sindical. O movimento sindical tem o seu próprio ritual. Assim como a gente não está querendo impor ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa o funcionamento de acordo com as nossas regras. Nós queremos sentar numa mesa em que cada um respeite o papel político que cada um tem nessa campanha salarial. O vice-governador também propôs na semana passada que saísse da greve para poder negociar algumas questões, né? Não é possível sair da greve. E por que não é possível sair da greve? Não é possível sair da greve. Por que não é possível sair da greve? Porque a gente está discutindo aqui o reajuste da database, que venceu em março, entende? Então, para a gente sair, tem que ter um acordo sobre a database. Tendo um acordo sobre a database votado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governo, a gente sai da greve. Exatamente. E aí a gente vai para a mesa de negociação sobre as outras pautas. Uma mesa de negociação permanente, no estilo do SUS, por exemplo, que já existe, né? Então, não é inventar a roda, é operacionalizar o Estado da forma como tem que acontecer. Agora, só uma ressalva sobre o que você falou em relação ao Fundeb, né? O Fundeb é uma cesta em que município, Estado e governo federal colaboram com essa cesta, né? Só que quem gesta esse recurso é o governo federal que repassa, né? Ele junta a grana e depois repassa aos municípios. E por que ele é importante hoje? É porque tem município que tem uma arrecadação muito baixa. Se fosse depender só da sua arrecadação municipal, não ia conseguir manter a estrutura da educação. Então, aí o governo federal faz a distribuição equitativa entre os municípios. Só que o atual ministro da Educação, ele vê o Fundeb como um problema. Ele entende que na visão do ministro da Educação, né, os municípios e estados que colaboram mais deveriam ficar com maior dinheiro. E os municípios que colaboram menos deveriam ficar com uma quantidade menor de dinheiro. E isso é um problema porque isso quebra o pacto federativo. Nós construímos uma federação com o objetivo de que o grande ajudasse o pequeno e que o pequeno ajudasse o grande, né? E o debate sobre a Zona Franca de Manaus hoje, por exemplo, é um debate que gira em torno disso. Agora, da forma como o MEC se posiciona em relação às políticas públicas para a educação, nos deixa preocupados. Porque pode até ter um projeto de lei dentro do Congresso Nacional querendo renovar o Fundeb. Mas eu não acredito que a bancada governista tenha interesse na aprovação desse projeto. E hoje é a maior bancada. Ok, eu só queria fazer uma ressalva também, que você falou de venda casada, isso fere o Código de Defesa do Consumidor, hein? Com certeza, claramente. Mas olha, a greve completou ontem 15 dias, né? Foi desde o dia 15, então 15 dias ontem de greve, a gente pode esperar mais 15, pelo menos? Logo no início a gente já previa que essa greve ia durar pelo menos uns 30 dias. Né? Seria uma greve da resistência. E por que seria uma greve da resistência? Porque é um governo novo, né? É um governo que pela primeira vez está gerenciando uma máquina pública do tamanho que é o estado do Amazonas, e a gente entendia que eles iam ter dificuldade de negociar conosco. E como somos professores, nós temos toda a paciência do mundo de ensinar vagarosamente. O governo entrou na recuperação paralela, reprovou na recuperação paralela 1, e aí sexta-feira a gente fez a assembleia passada e rejeitou a proposta, e nós vamos para a próxima recuperação. E nesse debate é importante deixar claro que a gente está tratando o governo como a gente trata os nossos estudantes. A gente tem toda a paciência do mundo para sentar e renegociar. Agora, o que não dá
é para o governo fechar as portas de uma negociação respeitando o ritual da organização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação desse Estado. Aí a gente não vai conseguir citar. Eu queria saber, Diana, até quando, por quanto tempo é possível depois repor as aulas? Bem, é tudo uma questão de negociação, né? No caso, a gente leva para a mesa de negociação essa questão das faltas, né? A reposição das aulas. Nós temos o calendário letivo, né? Que é de 200 dias, então a gente entende que essas faltas elas devem ser repostas, porque a nossa preocupação é direcionada aos nossos alunos, e a gente entende que nesse momento que eles não estão tendo as aulas, eles precisam, né, vão precisar dessas aulas, a intenção é repor. E ano passado, por exemplo, a nossa greve durou mais ou menos 16 dias, né, Jonas? Isso. E a gente conseguiu repor durante o ano tranquilamente essas aulas. Então, durante o ano inteiro, essas aulas podem ser repostas sim aos nossos alunos. Nós temos já um calendário para a reposição dessas aulas. Eu digo assim, durando mais de 30 dias, é possível repor? Durante mais de 30 dias, com certeza é possível repor, porque nós utilizamos ali, a gente propõe os dias que nós não temos, que são letivos, né, que no caso os sábados, os pontos facultativos. Então a gente trabalha em função desses dias aí que nós não temos aula, e a gente consegue sim repor essas aulas, se for 30 dias. Isso, agora é importante registrar que o governo está propondo um calendário diferenciado para professor que entrou em greve e para professor que não entrou em greve, né? E é a primeira vez que eu vejo isso na história de greve da educação. Pode falar, Ali. Não, só com relação à questão dos 30 dias, por exemplo, a minha escola, ano passado, entrou em calendário especial porque estava em reforma e nós ficamos 3 meses, né, parados. E a gente conseguiu repor esses 3 meses durante o ano, sim, a gente beirou um pouquinho ali janeiro, mas foi de 3 meses parado, né? Então, se conseguimos repor, por que não? 30 dias, né? Com certeza a gente consegue sim repor essas aulas para os nossos alunos. Essa é a nossa preocupação principal. E é bom esse teu exemplo, Diana, porque é o seguinte, a gente pode manter a greve por 3 meses com tranquilidade. Com certeza. Agora, o problema é o seguinte, será que o governo estadual vai conseguir atingir as metas que está previsto de qualidade da educação com a greve durante todo esse período? Aí a gente já não sabe. E tudo isso o governo tem que levar em consideração na hora de vir para a mesa de negociação. Porque engrossar o caldo com os profissionais da educação, que a máxima dessa greve esse ano, eu acho formidável. A máxima não é só por 15%, também é por respeito. Também é por respeito. E aí é fundamental a gente deixar isso bem registrado, porque a vontade política nossa é de que a greve termine o quanto antes. Exatamente. Porque a nossa preocupação, Valmir, né? Valmir, a nossa preocupação, inclusive com relação a esse calendário que o Jonas acabou de citar, que ele colocou aí uma nota que serão 2 calendários, um para os professores que estão em greve e outro para os professores que não aderiram à greve, nós questionamos porque a reposição das aulas não é para o professor, é para o aluno. Então, elas vão sim precisar serem repostas por todos, inclusive para quem não aderiu à greve. Por isso que a gente questiona esse calendário. Tá? Okay. O aluno é que deve ter aí a prioridade nesse processo. Eu agradeço, então, a presença de vocês aqui, Jonas Araújo e Lidiana Canto, que são do comando de greve, estiveram aqui batendo esse papo com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece também as pessoas que nos assistem. Obrigada. E eu quero só deixar aqui um recadinho, posso? Pedir para que todos possam acompanhar a página do Sinteam, e que lá que vão estar as informações, né, desse processo da nossa greve. Então, por favor, acompanhe a página. Nós temos atividades nas zonais hoje, então, né, preciso que estejam aí acompanhando, tá, as informações através da página do Sinteam. Ok? A gente agradece aí o espaço. Eu vou aproveitar esses minutos finais para falar as datas das Assembleias Zonais da CEMED. Você que é trabalhador em educação da CEMED, professor, técnico administrativo. Oeste e Centro-Oeste acontece hoje às 15h30 na Praça do Dom Pedro. A Assembleia da Zona Ribeirinha e Rodoviária vai ficar no dia 3 de maio às 14 horas. O local ainda vamos divulgar pela página do Sinteam e pela página dos movimentos de professores. Mas a gente também vai enviar para o Amazonas Atual
para vocês estarem acompanhando. Norte e Leste vai acontecer no dia 7 de maio, às 15h30, no Centro Cultural Tiago de Melo. E a Assembleia Geral de todos os servidores, que vai votar a proposta, o aceito ou a rejeição da proposta da Prefeitura, vai ser no dia 9 de maio, às 16 horas, o local a definir. Então a gente agradece o espaço e é importantíssimo que a sociedade se envolva também nesse debate. Afinal de contas, a educação é a base para construir toda a cidadania desse país. E Jonas, firmes na luta. Firmes na luta, a greve continua. A greve continua. Ok, muito obrigado pela sua audiência. E acompanhe também o Amazonas Atual, que está sempre publicando informações novas sobre o movimento grevista, sobre o que o governo o que o governo diz, o que o governo faz, né, em relação a essa questão da educação e do movimento dos professores.